Olá, está escrito em Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2, o seguinte: Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra de Deus. Meu irmão, minha irmã, a corrida da fé que devemos correr é uma corrida que nós corremos com paciência, olhando para Jesus. É uma corrida cujo foco final é o Senhor Jesus Cristo. Esta é a corrida cristã. Outra coisa que podemos extrair do que o escritor de Hebreus diz é que nem todos os que chamamos cristãos estão correndo esta corrida. Caso contrário, por que então precisaríamos da exortação corramos a corrida que nos está proposta? A pergunta que eu tenho hoje para nós é: que corrida estamos correndo? Existe alguma outra corrida? Pois eu gostaria de dizer que existe sim. A corrida errada. Pois é, eu encontrei este termo em um livro cristão muito bom que eu li, que tem por título O Homem no Espelho. Pois bem, há uma outra corrida esta muito feroz em torno de nós, que é a corrida do mundo. Nesta corrida, o objetivo final não é o Senhor Jesus Cristo. Não é uma corrida focada nele. Em vez disso, é uma corrida com várias metas e metas rasas, diferente da corrida proposta a nós pelo Senhor. É uma corrida para o sucesso financeiro, uma corrida para o sucesso no trabalho, para a autorrealização pessoal, mais bens materiais, casas maiores e melhores, maior renda, maior poder aquisitivo e influência. É uma corrida para a vida agradável, bonita e resolvida. É esta corrida que bilhões de pessoas estão correndo todos os dias, enchendo shoppings, enchendo casas com as coisas e mais coisas desnecessárias, digamos, de passagem. É esta corrida que as pessoas estão correndo, ficando em dúvida para satisfazer o sonho da vida agradável, bonita e resolvida. Uma vida de influência e paz pessoal, autocentrada. Entretanto, o final desta corrida é vazio, perda de orientação, estresse, ansiedade. As compras tornaram-se um termo familiar entre nós cristãos. Nós estamos indo fazer compras e, por isso, muitas vezes, isso não significa obter as necessidades, mas para obter, de alguma forma, uma alegria que supostamente existe em comprar as coisas. Isso é fato. Há, portanto, duas corridas. A corrida cristã, a corrida das pessoas de fé, correndo e olhando para Jesus. Esta é uma corrida de viver uma vida em obediência à palavra de Deus. Pois é, esta corrida é o oposto da corrida do consumismo, do materialismo, do secularismo, a corrida do mundo. O problema é que, apesar do fato de que nós cristãos, que deveríamos conhecer melhor, muitas vezes estamos caindo na armadilha da corrida do materialismo, do secularismo e do consumismo. Você vê o secularismo, a religião dos humanistas ateus que tem reprojetado nossos valores para nenhum valor. E muitos de nós estão sendo convertidos ao evangelho deles. A TV grita, a internet grita, o noticiário grita. Muitos estão gritando, pregando o evangelho do consumismo. E, infelizmente, muitos de nós estão crendo nisso. Isso também contribuiu para a deteriorização da mensagem do evangelho e da redução do preço de ser um cristão. Para muitos de nós que professam ser cristãos, o Deus que acreditamos não é simplesmente falando o Deus da Bíblia. Nós acreditamos em um Deus que é um avô, digamos assim, gentil, que nos mima com os seus presentes. Nós cremos em um Deus que ama
e dá, mas não em um Deus santo. Portanto, Deus torna-se o único de quem esperamos não apenas atender às nossas necessidades, o que é a expectativa certa, mas para ajudar a continuar correndo a corrida errada. Nós queremos tanto a Deus e ao mundo, não é? Mas isso não é possível. Como Tiago diz lá em Tiago, capítulo 4, versículo 4, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. É o que a palavra de Deus nos garante, não é isso? Não é possível correr as duas corridas ao mesmo tempo. Não é possível servir a dois senhores ao mesmo tempo. Não é possível estar em dois cavalos ao mesmo tempo. Nós temos que escolher um dos dois. E, como primeiro passo, nós temos que reconhecer que corrida nós estamos correndo. Sim, nós vamos à igreja todos os domingos, mas isso por si só não diz nada. Muitos de nós vamos à igreja, vamos com a maré, mas segunda-feira à noite não nos lembramos mais sobre o que foi o sermão do domingo. Isso acontece com muita frequência. Eu acredito que o melhor indicador da corrida que estamos correndo é o nosso coração. Ou melhor, o que está dizendo o Espírito de Deus em nosso coração. Você se sente cheio do poder e da vida de Deus ou vazio e desorientado? Chegar mais perto de Deus traz vida, motivação, anima-nos. Aproximar-se do mundo traz tristeza e morte. Qual é o Deus em que nós estamos acreditando? Nosso Deus é um Deus gentil que sempre estará nos mimando com presentes e bênçãos? O que nós faríamos se Deus não concordasse com os nossos padrões? Se uma oração não fosse respondida? Se um desejo não fosse cumprido? Nós estamos em dívida procurando o monstro do consumismo, do materialismo e do secularismo? O que nós faríamos se ser cristão se tornasse mais caro? Se nós tivéssemos que defender a nossa fé no trabalho ou na sociedade? Deus é a única fonte de vida. Jesus disse que aqueles que procuram a sua vida a perderiam e aqueles que a perdessem encontrariam. Muitos de nós tentam salvar nossas vidas. Para muitos de nós, a nossa vida é a coisa mais importante. Muitos de nós tentam conseguir a nossa satisfação no shopping, nas coisas e riquezas que acumulamos. O caminho de Jesus é perder a sua vida para Deus, submeter-se a Deus. Por isso precisamos olhar para Jesus e então assim iremos encontrar o que Jesus é, a vida. O Senhor disse em Jeremias que seu povo o havia abandonado, a fonte de água viva, e cavaram cisternas que não retinham água. Está lá em Jeremias capítulo 2, versículo 13. Isso está acontecendo nos nossos dias. Meus queridos e amados irmãos, Deus é a única fonte de água viva. Ele é o único de quem a vida e a paz vêm, e aqueles de nós que uma vez ou outra estiverem perto dele sabem muito bem disso. Se Deus parece muito distante, poderia ser que estamos correndo a corrida errada, não é verdade? Pode ser que nós estamos entendendo o evangelho errado também, pode ser. Com certeza que sim. Quanto mais corremos na corrida errada, o mais longe de Deus estaremos. Mas há um caminho de retorno. Como um dos profetas disse, examinemo-nos e submetamos à prova os nossos caminhos e depois voltemos ao Senhor. Está em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 40. Como o filho pródigo fez, vamos chegar a nós mesmos e vamos voltar para a casa do Pai. Precisamos cair em si. Na parábola do semeador,
3 das 4 categorias são cristãos professos. Contudo, apenas um, o último, corre a corrida certa. Os outros 2 estão correndo as corridas erradas. Na segunda categoria estão aqueles que são cristãos somente quando o preço é barato. Quando o preço sobe, quando surgem as perseguições por causa do Evangelho, então eles caem. Eles estão correndo a corrida de aprovação do mundo. A outra categoria é aquele sufocado pelas riquezas e pelos cuidados deste mundo. Eles são os muito ocupados. Eles estão lá fora para se tornarem ricos e deixar uma vida feliz e bonita de acordo com os padrões do mundo. Esse objetivo borra a nossa visão, tanto que no final eles produzem nenhum fruto. Eles são cristãos do mundo, correndo a corrida do mundo. Nenhuma dessas 2 categorias produz frutos. É apenas a última categoria que produz frutos. E somente nesta categoria você está correndo a corrida da fé. Vemos isso também nas epístolas do apóstolo Paulo. Demas era um rapaz que Paulo mencionou muitas vezes em suas cartas. No final, aquele jovem o abandonou e seguiu o mundo. É o que está registrado em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Demas ainda estava correndo, mas pela causa errada. Ele ainda estava correndo, mas na corrida do mundo e não na corrida de Cristo. Em que corrida você está correndo? Milhões de nós correm a corrida errada. Milhões de nós precisam se arrepender e voltar. Para milhões de nós é hora de parar, de colocar-se no vazio interno e voltar para a fonte de toda a vida e verdade. Ou seja, a do Deus vivo, como ele se revela através da sua palavra, a Bíblia. Milhões de nós creram no evangelho do consumismo, do materialismo e do secularismo e estão correndo para a vida bela. Abençoado, livre de problemas. Pois é, milhões de nós acreditam em um Deus que não é o Deus da Bíblia, mas sim o avô gentil que envia bênção. Milhões de nós teriam parado de seguir Deus se ele não respondesse a um desejo pessoal muito importante. Meus queridos irmãos, quando Jesus morreu, a única propriedade que ele tinha era o pano que os guardas dividiram em sorteio. Hoje, milhões de nós precisam de um caminhão para transportar as nossas toneladas de peso de material. Em qual evangelho você crê? O evangelho de Jesus Cristo ou o evangelho do materialismo, do secularismo e do consumismo? Lamentações 3, versículo 40 diz: examinemo-nos e submetamos à prova os nossos caminhos e depois voltemos ao Senhor. Deus abençoe sua vida, meu querido irmão. Deus abençoe, proteja e guarde de todo mal a sua família. Grande abraço.